Aí, jovens, voltamos para o nosso Resumex, né, Deise? Exatamente. E nós estávamos falando aí, ó, princípio fundamental da dinâmica, segunda lei de Newton, parte 1, não foi isso, Décio? Justamente. E nós fizemos aí a relação entre força, massa e aceleração. E nós vimos que na física a quantidade da inércia é medida pela massa, então a massa é a medida da quantidade de inércia de um corpo, não é isso? Justamente. Na química a gente pensa só na matéria, né? Quantidade de matéria, mas na física precisa entender que é a medida da inércia. Tá? Exatamente. Então vamos lá? Vamos lá para o nosso resumo? Se liga ali, pessoal. Então, Já estamos resumindo, né? Já estamos resumindo. Segunda lei de Newton, parte number 1, porque nós somos bilíngues. E fala ali, pessoal, que a força resultante age sobre um corpo, deve ser igual ao produto da massa do corpo por sua aceleração. Não é isso, Décio? Segundo a lei de Newton, ela diz, então, que essa relação, quando você aplica uma força, vai adquirir movimento. Vai variar essa velocidade. O corpo está parado, né? Isso aqui, olha só, inicialmente ele está parado. Vou colocar aqui uma basezinha, pronto. Pode deixar aí, depois que andar. Aqui, ó, força-peso, ó, certo? Retira-se a base aqui. O que vai acontecer? Movimento, né? Vai acontecer movimento aí, esse corpo se solta, certo? né? Só que não Esse corpo aconteceu, vai soltar mas aqui. não aconteceu dessa vez, mas Isso. na aula aconteceu, vocês viram. Então aqui, olha só, ele vai entrar em movimento aqui, ok? E a nossa velocidade, diferente de zero, nós vamos ter uma aceleração. E aqui a gente Também tem aí, diferente ó, de zero, né? exatamente. Você pôs igual a zero ali, não, né? Fui eu que... Então, existe uma relação entre força e aceleração. É a segunda lei de Newton, é ela que estabelece essa relação, certo? Exatamente. A força aplicada sobre uma massa, Isso. essa massa adquire uma aceleração. Exatamente, pessoal. E a massa mede a dificuldade que encontramos para vencer a inércia de um corpo, né? Então, se nós formos trabalhar aqui, ó, esse produto aqui, ó, força resultante é diretamente proporcional à massa e diretamente proporcional à aceleração, certo? Lembrando que força e aceleração são vetoriais e a massa é escalar. Exatamente. A massa não depende da direção, né, e do sentido, né? Que ela não varia durante o processo, ela é constante. Exatamente. Olha só, aqui nós podemos ver a relação, né, Décio, que quanto maior a massa, se você aplica uma certa força, menor vai ser essa aceleração. Que é inversamente proporcional, né? Exatamente. É por isso que a massa é a medida da dificuldade, né, para vencer a inércia de um corpo. A inércia de um corpo. Então, um corpo maior, ele tem uma dificuldade maior, né? Isso. Lembrando que a massa é em quilogramas, a aceleração é em metros por segundo ao quadrado, certo? Isso. E aqui, olha só, pessoal, a relação entre massa vezes a aceleração, isso aqui equivale a... força. Certo? Newton. Então, nós vamos ver isso, né, Décio, que para qualquer tipo de força que nós estamos trabalhando na dinâmica, a unidade sempre vai ser o Newton, não é isso? Newton. O Newton é utilizado, sabendo, pessoal, olha bem, no sistema internacional nós utilizamos quilogramas, metros, segundo. Mas, em homenagem a Isaac Newton, foi dado como Newton, medidas em Newton. E é melhor escrever só um N do que escrever kg barra ms o quadrado ainda, né? Exatamente. O N é muito mais simples. E é comum, mas não esqueçam, o Newton está relacionado com quilograma, metro por segundo ao quadrado. Existe o sistema internacional e o sistema... tem o KGF, né? Isso, também, quilograma-força, né? Força e tal. Aí a gente define que seria a força necessária para você movimentar ali um bloco de 1 quilograma e acelerar a 1 metro por segundo ao quadrado, né? Então a gente faz essa relação em Newton. Isso é um KGF, né? Pessoal, estão lembrando, nós vamos ver que todo tipo de força é dada em Newton. Nós vimos isso na força-peso, né, Décio? Que é Newton, força de tração, força gravitacional. Então nós vamos ver que todas as forças levam como unidade Newton, já que são trabalhadas como interações, né? A gente dá nomes diferentes para ela, porque ela tem ações diferentes, né? Devido a campo, devido a contato, se é uma atração, se é um atrito. No caso, se é devido à força gravitacional, uma força elástica, e assim por diante. Mas toda força independente é Newton. Exatamente. Né? E agora a gente vai deixar o pessoal com as atividades, daqui a pouco a gente volta para tirar as dúvidas, não é isso? Aí daqui a pouco estamos de volta aqui. Até daqui a pouco, pessoal.
Estamos de volta, né, Para jovens? tirar aquelas dúvidas, jovens. Isso, a nossa atividade de sala, que vocês fizeram a atividade de sala. Isso. E agora nós estamos aqui para tirar as dúvidas que possam ter tido durante a execução das atividades. Né? Vamos lá começar, olha só. Então agora, atividade de sala, tirando as dúvidas na resolução das atividades. E vamos aí, olha só, para a nossa primeira questão. Que foto bonita, né, do guepardo. Olha aí o guepardo. Esse guepardo, também conhecido por chita, né? É famoso aí. Eu já ouvi esse nome já. É chita. Mas não é o chimpanzé do Tarzan, não. Pois é. Considerado o animal terrestre mais veloz do mundo. Terrestre, olha bem. Um guepardo adulto pode pesar entre 28 e 65 quilogramas e chegar a um comprimento de até 2,5 metros. Ele pode alcançar cerca de 115 km por hora em poucos segundos. A sua velocidade pode variar de 0 a 72 km por hora apenas em 2 segundos. A força necessária para que um guepardo de 60 kg, olha bem, agora nós falamos sobre ele e especificamos que um de 60 kg possa realizar esta arrancada. Isso aqui é uma arrancada, né? No tempo tá aí. A 72 km em 2 segundos. A gente pode ver que tem a força necessária. A gente pode ver que tem uma variação de velocidade, né, em 2 segundos ali, e aí tem a massa dele. E a gente precisa saber da força. Não falou que é massa vezes aceleração, e cadê a aceleração? Aí a gente tem que lembrar o que desse, que a aceleração é a razão entre velocidade e tempo. Então, a variação, né? A variação da velocidade por um certo tempo. E aí não deu por segundo, deu em 2 segundos, mas é a mesma coisa, né? Significa que vai de 0 a 2, não é isso? Isso. Então ali, pessoal, olha só, lembrando que para encontrar a força da arrancada, a gente pega a massa e multiplica pela aceleração. Então a força é o produto. Lembrando... Que essa é a pergunta, mas só que... essa é a pergunta. Agora surge outra pergunta. Eu quero a força, é uma pergunta. Eu tenho uma massa e não tenho aceleração. Surge uma nova pergunta. E aceleração? Eu vou descobrir a aceleração que eu tive em outras aulas estudando aí, né? Lembrando, gente, que a unidade da força é um Newton. Então, logo, a minha massa tem que estar em quilogramas e a minha aceleração em metros por segundo ao quadrado. Muito bem. Se nós formos olhar na nossa questão, olha só... 100 km por hora, né? Vamos transformar, Décio, primeiro? Então, olha só, vamos transformar ali. Pronto, 20 metros por segundo. Então, já tenho a Como é velocidade. Que eu faço? Divido por 3,6, para quem não lembrou ainda. E a aceleração? É só fazer a relação entre velocidade e tempo. Nós sabemos lá, já estudamos na primeira unidade do nosso curso de física, que a aceleração é a variação da velocidade por um certo intervalo de tempo. Bom, ali nós temos a variação de velocidade de 0 a 20. E o tempo 2. Então vai ficar fácil, né? Olha só. Dividindo ali a variação... Já deu intervalo de 2 segundos, não precisa diminuir de 0, né? Olha só, é rapidinho esse guepardo, hein? É bem... Acabou aqui? Opa, não, né? Não, aceleração porque pediu apenas... a força. Isso, aceleração apenas 1 ponto. Lembrando que a velocidade deste belo guepardo, olha só, tá ali. E a massa dele, olha só... 60 quilogramas. 60 quilogramas. Então, pessoal, olha só. Simples, né, Décio? Agora é só a gente pegar aqui... e multiplicar a massa, certo? Vamos colocar novamente aqui, olha só. E pela aceleração que nós achamos. Então, olha aí. Vai ter uma força aí de 600 Newton. Quem vai fazer isso? Os músculos, né? Exatamente, os músculos tanto ali da pata em si, né, de todo o sistema muscular do guepardo. Pronto, 600 Newton. 600 Newton. Se quiser notação científica, né, 6 vezes 10 ao quadrado, mas aqui não pediu, então não vai precisar. Ok, pessoal? Preocupar com a resposta, né? Isso, fechado questão 1, né? Vamos para 2? Vamos lá. Olha só, questão 2, PUC. Na figura, o bloco A, olha aqui o bloquinho, tem uma massa de 80 quilogramas. Então, vou até colocar aqui em cima só para informar. E o bloco B é uma massa de 20. Então, esse cara aqui tem uma massa de 20, ok? São ainda desprezíveis os atritos e as inércias do fio da polia, ou seja, isso aqui a gente despreza a massa, né? Então, sem massa, sem atrito. E também não tem atrito, claro. Isso. E aqui, pessoal, olha só, e considera o G como 10 metros segundo ao quadrado. Então, ele deu ali 2 blocos, 2 massas, e o valor da aceleração da gravidade, certo? Sobre a aceleração do bloco B,
Pode-se afirmar que ela será D. Vamos localizar, pessoal. O bloco B, ele está bem aqui, né, Décio? Que direção ele está? O bloco B está na direção vertical, né? Justamente. Enquanto que o A está na horizontal, que ele vai movimentar, né? Tá aí as medidas, para não esquecer. E aqui a gente vai ver, pessoal, que vai acontecer aqui, né? É o peso aí do bloco B que é responsável por deslocar os blocos para baixo, não é isso? Nesse caso, só o peso dele. E a força resultante é a própria do peso dele. Não tem outras forças. Não tem atrito, não tem força transpolir, etc. e tal. Não tem força aplicada no ar, né? Isso. Então, o que vai fazer movimentar esse sistema aqui é justamente o peso, certo? Que tá bem ali na cabeça do Vitor, olha só. E, pessoal, o que é esse peso aí? Deixa eu tirar aqui. Não levanta a mão, Vitor. E o que é esse peso? Vamos lembrar, Décio? Peso é massa vezes aceleração, só que dá gravidade. Exatamente. Então Toda a gente pode força falar é massa o quê? vezes aceleração. A gente pode falar que o bloco B está sujeito à aceleração da gravidade. Justamente. Ela tem qualquer valor ou ela tem um valor específico? A gravidade foi 10, né? Quando foi danado usa 10, quando ninguém fala nada, aproximadamente, né? Exatamente. Então a gente pode falar que o bloco B está sob a aceleração da gravidade. Então só para a gente ver o peso de B, pessoal, olha só. Massa vezes a aceleração da gravidade, o peso dele é de 200 newton, certo? Não é isso, Décio? Justamente. Então, a força aplicada, a força resultante é de 200 newton. Então, considerando os blocos como um único sistema e aplicando a segunda lei de Newton, que é força igual a massa vezes aceleração de todo o sistema. Exatamente. Né? Então, a massa vai ter que somar, porque tem duas massas aí, elas estão unidas, né? E elas se movem junto, então você tem que somar. Exatamente. O peso do bloco B nós temos que ele, que é a força responsável por colocar esse sistema em movimento. A massa a gente também já tem, certo? Só falta descobrir a aceleração. Vamos ver, olha só. Tá aqui, ó, 200 do peso, soma-se 80 mais 20. E aqui, pessoal, ó, somou ali, o 100, então ele tá multiplicando, passa dividindo. Vai dividindo, claro. E ali, olha só. Lembra que é o 100 que mudou de lado, né? Então, pessoal, aqui... Corta o zero aí, simples. Isso. Ó, tá aqui, ó, que eu tô passando com a borrachinha. O que vai acontecer? O B, como ele está sob a aceleração aqui da gravidade 10 metros por segundo quadrado, ele vai colocar todo esse sistema em movimento. Como esse sistema tem duas massas, né, Décio? A gente tem que dividir a força que coloca ele sob movimento pelas massas, não é isso? 2 metros por segundo quadrado. E a tendência é ir para baixo. Se não tiver nada aí segurando, o bloco A também vai cair. Né? Entendido? Então, pessoal, olha só lembrando aqui, deixa eu colocar aqui, olha, vamos lembrar da equação. A força é massa vezes aceleração. Então, a aceleração é a força resultante sobre a massa. Quantas massas tem? 2, tem que somar. A força qual é? É a que coloca em movimento. Só tem uma, né? Entendido isso? Se tivesse atrito, o atrito era quanto? O momento tinha que diminuir essa força-peso da força de atrito que tivesse. Exatamente. Entendido isso, pessoal? Então, ali... Ah, professora, então não é só uma massa? Se tiver 2 blocos ali, a gente coloca só umas massas? Sim, se tivesse 3, Décio. Também somaria os 3. Somaria os 3, entendido, Justamente. pessoal? Então, a massa ali, força resultante, no caso, como não tem atrito, é só a força-peso do bloco B. Massa é a massa de todo mundo que está ligado na polia. Aí você acha a aceleração, não é isso? Pronto. Vamos para a próxima, Muito então? fácil. Vamos lá para o Enem agora? Isso, vamos lá, pessoal, olha só. Se liga no Enem, ó. Se liga. Moto 2, o Chanter toma liderança na largada e vence na Indonésia. O Songkyaat Chanter, ele venceu neste domingo 20, mas em 2022, ó. Não tem, foi em março, tá? O Grande Prêmio da Indonésia. Segunda etapa da temporada da MotoGP, disputada no circuito de Mandalika. O tailandês, que largou da 4ª posição, tomou a ponta da corrida ainda nos metros iniciais e disparou na liderança, garantindo sua primeira vitória na categoria intermediária do Mundial de Moto Velocidade. Publicado aí, né, no site, tem direitinho. O circuito de Mandalika, aqui a largada, ó, tá em vermelho onde largou, né? O Chanter, aqui, uma foto dele aí, se tornou o primeiro tailandês a vencer no Mundial de Moto Velocidade. Nunca um tailandês tinha vencido. Olha aí todas as curvas, só para você tiver curiosidade e gostar, né? Então vamos lá no nosso comando, né?
Comando a questão, olha aí. Sabes que uma moto como a de Sonquiat Chantra, porque nesse MotoGP, é uma curiosidade deles, que as motos todas são da mesma empresa, tudo da Honda, tá? Ah, é? Então elas são mais ou menos o mesmo padrão e tal, muda alguns detalhes de uma equipe para outra. Então, é uma Honda 600 cilindrada, CC, né? Possui um desempenho de 0 a 100 km por hora em 3,93 segundos. Moto rápida, né? E uma massa de 176 quilogramas. Supondo que o Chantra, em sua largada descrita na reportagem, tenha atingido 108, não fala nada, vamos supor que ele atingiu 108 km por hora após 4 segundos, já que ele conseguiu largar em 4, mas ele conseguiu partir e chegar, né? A força média desenvolvida pelo motor da moto no trecho considerado. Olha então, aí. Vamos ver, né? Vamos ver, pessoal. Então, nós temos ali dados, Newton, né, da moto. Lembrando que aqui mas também o detalhe, né? Isso. Está em Newton. Olha só. Então, já que a gente quer essa força média, ela vai ser em Newton, a gente tem que ter ali a massa em quilogramas e a aceleração metros por segundo ao quadrado. Logo, a gente tem vários dados, pessoal. Se ligue que no comando da questão supone. Então, a partir do supone, você vai ver que ele quer 108 km por hora em 4 segundos. Então, Isso é largada e larga parado, né? Essas largadas geralmente são paradas. Exatamente. Então, existe largada em movimento após entrar o safety car e tal, batidas, né? Divide por 3,6. Vamos transformar logo essa velocidade em 30 metros por segundo. Olha aí, ó. Lembrando que força, né, dessa é massa vezes a aceleração. A gente precisa da aceleração. Mas o bom é que lá no movimento uniformemente variado, a gente pode utilizar a equação justamente, horária. Que deu tempo, né? Isso, deu tempo, deu as velocidades, fechou, pessoal, olha só. É só achar a aceleração. Parado na arrancada, levou 4 segundos para atingir essa velocidade. Exatamente. Então ali, olha só. Tá multiplicando, passa dividindo. Mudou de lado, né? Para ficar mais fácil. Mais bonitinho. Mas já sabem, né? Isso. Então, a aceleração da motoca foi de 7,5 metros por segundo ao quadrado, não é isso? Agora eu posso encontrar a força média que ele deu nessa arrancada aí, né? Durante 4 segundos. Simples, né? A força é massa vezes aceleração. A força é má, desce, a força é má. A força é má, é muito má. Olha ali, ó. Mas é necessária? Mas é necessária. A massa da moto é de 176, né? Com aceleração de 7,5. Claro que não é exato esse valor, peguei alguns dados que nós tínhamos da moto para colocar aí, né? Então, precisou de uma força de 1.320 Newton. Letra A, né? Letra tá lá em cima. Aqui, ó. Olha aí. Aqui, pessoal. Então, vamos fazer algumas considerações. Pessoal, olha só. Por enquanto, nós estamos trabalhando ali com o princípio fundamental da dinâmica, na segunda lei, que fala que a força resultante ou a força média, dependendo da força, no geral, é massa vezes a aceleração, certo? Que variações nós podemos ter, né, Décio? Por enquanto, a gente tem a massa, a gente pode ter a aceleração, ou essa aceleração pode ser encontrada. Ela pode ser utilizada a variação de velocidade sobre o tempo, ou a função horária. Quando não tiver o tempo, tiver a distância, nós temos lá a Torricelli, né? Isso. Pode ser usada também. Então, pessoal, lembrando que a aceleração ela é uma consequência do movimento para aumento de velocidade, certo? Então, toda vez que você quiser aceleração, você vai recorrer às equações lá do movimento uniformemente variado, certo? E nós temos um material complementar, né? Para eles hoje. Isso, vamos ver o material complementar, pessoal. Olha só. Pré-requisito para as nossas próximas aulas, aula 25.1, 26.1. Justamente. Então, assistir o vídeo aí, ó, Me Salva, né? Certo. É dinâmica, segundo a lei de Newton, publicado em março de 2013. E tá ali o link, né? O link tá aí, é só utilizar. Dá um Ctrl e clica, já era. Que vai ajudar você a entender melhor as aulas 25 e 26, tá bom, pessoal? Então, até uma próxima aula, né, Deise? Voltamos mais com física, jovens. Tchau, tchau.